O embarque e a viagem. Percebe-se, portanto, que, embora executadas prestas e com tropelhas e hesitações, a vinda da família real portuguesa foi uma ação pensada e não uma ação decidida e não a decisão de última hora, como certos historiadores escreveram. As 11.500 pessoas atabalhoadamente buscavam tomar lugar nos 40 navios, poucos para a quantidade de gente. Para complicar, uma tempestade com muita chuva e vento castigou a cidade naqueles dias. Parecia o fim do mundo. Centenas de carruagens e carroças congestionavam as ruas que levavam ao porto. Com isso, muitos dos nobres, com suas roupas elegantes em polvorosa, viram-se obrigados a correr pelas ruas cheias de lama de Lisboa. Pessoas berrando, outras irritadas, choro e até brigas. A confusão só aumentava. Gritos, ameaças, desespero, pessoas se jogavam nos navios ou no mar, bagagens eram perdidas, outras trocadas e muitas esquecidas no cais. Pessoas se desencontravam-se de seus familiares, crianças e mulheres em lágrimas. Uma grande confusão. A viagem da corte para o Brasil seria longa e desconfortável. Foram 55 dias com pessoas se acotovelando em exíguos espaços, gente dormindo promiscuamente em redes ou no chão, calor altíssimo, alimentos, carne salgada e biscoitos e água escassos e de má qualidade. Animais vivos foram também embarcados para garantir alguns alimentos, mas não ajudavam muito para a limpeza dos navios. Não havia como se banhar ou trocar as roupas íntimas. Os banheiros eram públicos e infectos. Para piorar, uma grande tempestade dispersou a frota em 8 de dezembro de 1807, perto da Ilha da Madeira. Alguns navios sofreram danos, como destruição de velas e mastros, e foram obrigados a parar, pois a navegação se tornou perigosa, pela dificuldade de visibilidade e a presença de rochedos submersos. Um outro Dom João. Há certas produções do cinema e da televisão que espalham entre o grande público uma visão histórica distorcida e cômica de Dom João Maria José Francisco Xavier de Paula Luísa Antônio Domingos Rafael de Bragança. Esse era seu nome completo. Ele é mostrado como um rei medroso, preguiçoso, glutão e incompetente que governa uma corte corrupta e de má fama. Na realidade, Dom João era uma figura até habilidosa e inteligente, que agiu dentro do espaço de manobras possível. Se não fez mais, foi porque as condições de Portugal, um país em crise econômica e atormentado pelos confrontos entre as potências da época, não permitiam. A vinda para o Brasil, apesar de dolorosa, foi sábia. O que faria Dom João em Portugal com a invasão das tropas francesas? Provavelmente seria preso, humilhado, quanto não assassinado. A chegada ao Brasil, na Bahia. Dom João ficaria em Salvador por 36 dias. Depois se dirigia ao Rio de Janeiro, capital da colônia. Daí porque uma das primeiras medidas tomadas por Dom João no Brasil, ainda em Salvador, foi abrir os portos brasileiros para comercializar com as nações amigas, o que beneficiou bastante a Inglaterra, a qual exigia a medida. De longe, vista do mar, Salvador era belíssima, com uma exuberante natureza e construções sobre morros. De perto, contudo, igual a outros povoados da América, via-se um cenário bem diferente. A cidade era suja, com um fedor quase insuportável, com fezes jogadas nas ruas, animais soltos e comerciantes barulhentos. Os historiadores debatem ainda hoje
porque Dom João decidiu passar pela Bahia. Durante muito tempo, acreditou-se que a estada se deveu apenas à necessidade de consertar os navios avariados na viagem. Atualmente, há uma outra versão mais aceitável, que mostra um certo bom senso político de Dom João. Fora na Bahia que os portugueses tinham descoberto o Brasil em 1500. Salvador foi a primeira capital da colônia e, mesmo decadente, era um importante centro econômico e político. Dom João sabia do ressentimento dos moradores da cidade com a transferência da capital para o Rio de Janeiro. Assim, parar em Salvador foi uma maneira de o príncipe reconhecer a importância da cidade, de homenageá-la e evitar que os ressentimentos provocassem alguma revolta, como aliás já tinha ocorrido em 1798, com a chamada Conjuração dos Alfaiates. Por outro lado, não é difícil entender porque a corte portuguesa decidiu se instalar definitivamente no Rio de Janeiro. Era então a cidade brasileira de economia mais dinâmica.